Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. O nosso convidado esta semana é o vereador do Partido dos Trabalhadores do PT aqui em Maceió, o doutor Valmir Gomes, médico, um personagem que eu conheço desde os 18 anos de idade, sempre uma figura muito marcante, né? Talvez as pessoas não saibam, mas o Valmir foi presidente do Sindicato dos Médicos aqui do estado de Alagoas. Ou seja, ele tem uma carreira política, já tinha desde a época do movimento estudantil e agora retomou como parlamentar. Valmir, muito obrigado pela sua presença e foi uma boa surpresa, não tenha dúvida nenhuma, a sua eleição. Como é que você explica, se é que há explicação possível, o fato de que a esquerda em Maceió tem uma dificuldade tão grande de eleger um vereador? Sempre. Primeiro, agradecer, Ricardo, ao seu convite, é uma alegria imensa, né? A gente fomos estudantes de medicina por um tempo, depois você deixou para exercer esse papel importantíssimo no jornalismo e contribui demais no processo de democratização da sociedade alagoana. Eu considero que o Partido dos Trabalhadores... E eu falo não só o Partido dos Trabalhadores, de forma geral, os partidos de esquerda, né? O PCdoB, que tinha uma tradição de eleger vereadores, também já não consegue mais fazê-lo, né? O que é que acontece? Essa reação do eleitorado é porque não se chega ao eleitor, não tem uma bandeira que cative o eleitor. O que é exatamente isso? Na verdade, a minha compreensão é de que nós tivemos um grande avanço dos partidos de esquerda logo após o fim do regime militar, porque você tinha um discurso político que chegava a atingir a população que almejava a liberdade, né? Hoje, a gente precisa ter uma nova dimensão, né, na discussão com a sociedade. Então, eu considero que a gente da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, do PSB, a gente precisa ter um diálogo mais consistente com a sociedade, ou seja, buscar sentir as angústias, as necessidades da população, né, chegar mais, ouvir mais, né, implementar um diálogo. Então, o discurso mais político, mais central, né, na discussão da política de uma forma geral, ela determinadas vezes não consegue alcançar... Problema de comunicação. De comunicação, sim. Veja só, você tem Pernambuco, aqui do lado, né, o Recife, onde a tradição, né, dos partidos de esquerda permanece. Sempre há... Tivemos recentemente na eleição para prefeito, né, de Recife, uma disputa renhida, PSB e PT. Aliás, eu vou lhe provocar daqui a pouco, você se referiu ao PSB, eu quero saber qual o seu alinhamento com o governo municipal aqui. Mas eu volto ao tema. Recife tem esse comportamento do eleitorado, Maceió não. Como se perdeu esse fio que ligava os partidos de esquerda à população, ao eleitor mais progressista, digamos assim? Eu considero que, por exemplo, mesmo a sociedade maceiense, a sociedade alagoana, ter características diferentes da sociedade pernambucana, por exemplo, né? E do Recife em particular. Do Recife, né? Em particular. Falando da Primeira República. Mas a gente já desenvolveu aqui em Maceió momentos em que os segmentos progressistas dominaram por um bom tempo os poderes municipais e estadual, né? Nós tivemos com Ronaldo Lessa, depois 2 governos de Cátia Borne, né? Depois Ronaldo Lessa no governo estadual. Infelizmente, eu acho que quando nós assumimos o poder municipal, a gente não conseguiu organizar ou desenvolver uma política que buscasse inserir os segmentos mais vulneráveis da sociedade, né, na gestão do nosso poder local, né? Mesmo com as iniciativas da educação participativa que o Ronaldo implementou, os conselhos gestores que a Cátia também trabalhou, a Luiz Helena também era a nossa vice-prefeita à época, né? Depois, e tem um pouco, às vezes, a gente das forças progressistas, a gente às vezes se engalfinha demais, né? A vida toda desse jeito. Tem uma frase, né, que é definitiva: a esquerda só se une na cadeia. Essa é uma frase clássica, infelizmente ainda verdadeira. E aí nós fizemos esse erro político, né, de
de criar um atrito entre setores progressistas e terminamos perdendo a eleição para o Cícero Almeida, né? O Cícero Almeida chegou e assumiu depois de 12 anos dos governos progressistas aqui em Maceió. Então, tem um pouco da incompreensão que o segmento progressista tem na discussão com os setores mais vulneráveis, porque Maceió, ainda hoje, mesmo com todo o avanço, nós vivenciamos um apartheid social imenso, né, Ricardo? A gente percebe no segmento da população maceiense um contingente de desigualdade, né? Em que você, por exemplo, de um bairro com índice de desenvolvimento no estilo da Suécia, da Europa, né? E você caminha 10 quilômetros... A orla, né, do Maceió. A orla. Acho que não precisa nem caminhar 10 quilômetros, né? Você vai chegar a um conflito, né? Enfim, de econômico e social que é inimaginável, né? É muito próximo e tão agudo esse conflito. Então, isso é que faz com que a gente comece a reaprender a sociedade maceiense, né? É um pouco do que Foucault diz, né? Foucault fala muito das brechas que a sociedade, né, aponta e que nós devemos trilhar, né? Encontrar novos horizontes. A turma está com preguiça de estudar, Valmir, você acha? Quem está na atividade, de estudar no sentido de analisar e entender o que se passa, como corre a sociedade, para intervir de forma mais contundente e com clareza. Sim, acho que um pouco disso, né? Acho que tem um pouco disso. Acho que às vezes a gente vivencia tanto a atividade prática do dia a dia, né? E esquecemos de um estudo mais aprofundado, de buscar na universidade. Nós temos vários estudiosos da universidade que é preciso intercalar, né? Fazer esse, hoje usando os termos mais atuais, um link, né, com a universidade, né? Tirar a universidade do seu espaço para que ela venha para a sociedade. Então, é nesse sentido que eu vejo que a esquerda tem perdido muito, né? E foi inclusive, o nosso trabalho para conseguir a eleição de vereador, ele se deu muito mais da nossa atuação como profissional médico, né? Inserido Valmir da militância da medicina mesmo, né? Do cotidiano, né? Eu vou fazer um intervalo, Valmir, para fazer uma provocação. Você citou aqui os partidos progressistas, o PT, o PCdoB, o PSB. O PSB é o partido do prefeito JHC. Você está alinhado com a administração municipal? Daqui a pouco você responde.